Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem. Bom, nós já estamos na reta final, né, nos últimos dias, digamos assim, do ano letivo de 2020. Um ano letivo muito diferente, né, um ano letivo atípico daquilo que a gente já tem o hábito, né, de proceder, de como que as coisas acontecem totalmente de modo presencial. Então, a pandemia veio, nos colocou diante de um desafio, que de fato o foi, né, de trabalharmos, de continuarmos trabalhando, exercendo a nossa ação docente e vocês a ação discente, só que agora através da tela de um computador, de um notebook, tá, e de uma televisão, em alguns casos, né, alguns alunos que fizeram a visualização dos vídeos no YouTube através de uma televisão. Então, a gente priorizou, a gente teve um destaque, um foco no processo de ensino e aprendizagem para que ele não houvesse prejuízos, né? A gente deu continuidade ao nosso trabalho para você que está aí do outro lado da telinha e que tenha tido um aprendizado satisfatório. Porém, a gente tem ainda alguns dias, né, algumas atividades ainda pendentes. Eu só reforçando, antes de fazer a correção das últimas atividades do caderno que eu passei para vocês, eu já encaminhei um trabalho, só reforçando, sobre o Halloween e o dia do Saci, tá? Para ser entregue até o dia 30. Eu encaminhei também uma atividade dirigida, na qual vocês irão responder aquelas questões, e nós teremos também a nossa prova bimestral. Ou seja, até a gente finalizar o ano letivo de 2020, nós temos essas demandas às quais nós precisamos cumpri-las, né? Vocês precisam fazer a parte de vocês para que a gente possa ter, para que a gente possa fazer, na verdade, a avaliação de cada aluno, tá certo? Voltando para cá, eu vou fazer aqui a correção das últimas atividades que eu passei para vocês no caderno, certo? A primeira questão ela pede para que vocês coloquem as frases. Se você não tiver com o seu caderno aí, dá uma pausa, busca lá para fazer a correção aqui junto comigo, tá bom? Então, na primeira questão, eu pedi para que vocês colocassem as frases na forma abreviada. Gente, forma abreviada é algo que é breve, é algo que é curto, é algo que vai ser reduzido. Então, forma abreviada é quando a forma ela vai ser diminuída, tá certo? Então, como é que a gente vai fazer a forma abreviada nas frases que eu disponibilizei para vocês? É muito simples, basta ter só um pouquinho de atenção, tá? Nós estamos trabalhando o futuro com will. Ó. Percebam que em todas as frases que eu trouxe para vocês, a gente tem o will. Nós estamos trabalhando o future tense ou simple future, o qual nós temos o verbo auxiliar will, que ele é fixo, tá? Então, é esse verbo auxiliar will que eu destaquei aí em cada frase, que vocês irão fazer a abreviação, que vocês irão fazer a redução, que vocês irão fazer essa contração. Percebam como é que acontece. Ó. A frase do item A diz o seguinte: I will have a book. Eu terei um livro. I will have a book. Olha como foi que ficou a forma abreviada. Você vai permanecer o sujeito I e você vai colocar o apóstrofe LL. Essa vírgulazinha que eu coloquei em cima, ó, como vocês podem observar aqui, é chamada de apóstrofe. É ela que vai dar a ideia de abreviação, de contração, certo? Então, aqui no nosso caso, eu tirei quem? Eu estou fazendo a abreviação de quem? Do will, que no caso a abreviação do verbo will é o apóstrofe L, L. Ou seja, eu tirei quem? Eu tirei o W e tirei o will. Ficou apenas o will. Então, em todos eles, eu vou fazer o quê? Eu vou considerar o sujeito, que é essa primeira palavra que está no início da frase, ó, e vou colocar o apóstrofe LL, que é a forma abreviada do will. Simples assim. Olha como foi que ficou aqui pra gente ir frase a frase, ó. I will have a book. Eu terei um livro. Aqui, ó. He will. Ele fará um bolo. Will aqui, ó, de forma abreviada. Nós visitaremos a minha irmã. Ana will. Olha como ficou aqui. Eu vou usar o mesmo Ana, tá? Ana will watch Netflix. Ana assistirá a Netflix. E you and I will. Aqui nesse caso, gente, eu vou fazer a abreviatura com o último sujeito. You and I é you and I, ou seja, você e eu, tá certo? Então, nesse caso, eu vou fazer a abreviação com o I, que é o que está aí no segundo, como se fosse o segundo sujeito, né? Afinal de contas, é um sujeito composto, você e eu.
ok? Então, fica dessa forma, ó, you and I will eat brownie. Você e eu comeremos brownie, tá? Então, essa é a forma abreviada, que é a forma simplificada, é a forma reduzida, é a forma contraída, ok? A atividade da aula, penúltima aula, também foi para que vocês fizessem também só uma questão. Aqui agora eu pedi para que vocês colocassem na forma negativa, tá? Continuamos falando do future tense ou do simple future, que é o caso do will, certo? E aí o que que a gente tem que fazer? Qual é o segredo da forma negativa? É você acrescentar o que a quem? É você acrescentar o not depois do will. Note depois do will. Então, se a minha frase é I will be a rock singer, I will not be a rock singer. Eu não serei um cantor de rock. Percebam que o not está aqui depois do will, ok? Na letra B, Paulo will visit her father tomorrow. Paulo visitará seu pai amanhã. Paulo will not visit his father tomorrow. Paulo não visitará seu pai amanhã, ok? We will study English next Friday. Nós iremos estudar inglês na próxima sexta-feira. We will not study. Nós não iremos estudar inglês na próxima sexta-feira. Continuando aqui o item D, E e F. She will have exercise. She will not have exercise. Ela não fará exercícios. I will have a test next Wednesday. I will not have a test next Wednesday. Eu não terei prova ou teste na próxima quarta-feira. E por fim, I will buy a new car next month. Você comprará um carro no próximo mês ou no mês que vem. You will not, você não comprará um carro no próximo mês, tá bom? Então, o segredo dessa questão é o quê? Você acrescentar o not. Deixa eu dar uns para ficar melhor aqui. É você acrescentar o not depois de quem? Depois do will. Então, vai ficar will, not em todas as frases. E o restante você apenas vai repetir, porque trata-se de uma estrutura gramatical, né, na qual você permanece ela só para que você possa colocá-la na forma negativa, tá bom? Foi isso, meus amores. Segue aqui a agenda, tá? Já está no grupo lá no WhatsApp, mas eu também disponibilizo na videoaula. É mais uma forma de você ter acesso, tá certo? E não deixar de fazer as atividades. Vocês, crianças que estão de modo remoto, eu preciso que deixem os livros de inglês na escola para que eu faça as devidas correções, né? Reforçando mais uma vez. A gente vai ter prova, a gente tem trabalho, mas eu também vou considerar na avaliação as atividades que vocês fizeram no livro no decorrer desse ano, tá certo? Apesar de ter sido um ano diferente, apesar de ter sido um ano atípico, mas o processo de ensino, o processo de aprendizagem continuou, né? A gente fez o nosso trabalho do lado de cá, vocês estão fazendo a parte de vocês do outro lado da telinha e eu fico no aguardo, tá certo? Quaisquer dúvidas que vocês tiverem dos trabalhos, das atividades, eu estou à disposição de todos vocês lá no WhatsApp, tá bom? Então a gente se encontra na próxima aula. Goodbye!